Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Alex, eu moro em São Paulo e hoje eu trago para o canal a história da minha tia que se chama Jaqueline, mas todos a chamam de Jaque. Ela não é brasileira, então contarei o relato na terceira pessoa, mas com as suas palavras. Eu peço que os ouvintes fiquem até o final, que essa história é surpreendente do início ao fim. Havia uma vez uma caminhoneira chamada Jaque. Ela era uma mulher experiente e habilidosa e tinha viajado por todo o país dirigindo seu caminhão. Ela gostava de sentir a liberdade da estrada e do vento no seu rosto e adorava ver as paisagens mudando à medida que ela seguia a viagem. Certa vez, Jaque foi contratada para entregar uma carga importante de mercadorias em um prazo apertado. Ela sabia que seria uma jornada difícil, mas estava determinada a completá-lo. Ela partiu cedo pela manhã, com o sol brilhando e o céu azul. A viagem foi tranquila no início, mas logo, Jaque encontrou alguns obstáculos. Ela enfrentou uma tempestade de neve, engarrafamentos e até mesmo um acidente de um outro caminhão que bloqueou a estrada por horas. Mas ela continuou em frente, sabendo que precisava entregar a carga a tempo. Finalmente, no final da noite, Jaque chegou ao seu destino. Ela entregou a carga com sucesso e foi muito elogiada pelo seu trabalho duro e determinação. Ela sentiu-se orgulhosa de si mesma por ter completado a jornada e sorriu ao pensar nas aventuras que a estrada ainda tinha reservado para ela. Bem, era exatamente isso que Jaqueline, uma caminhoneira de 46 anos, queria para sua vida. Após aceitar um trabalho como caminhoneira, onde boa parte das suas viagens era feita entre o Texas, Arizona, Novo México, Kentucky e Utah. Ela trabalhava terceirizada, com um caminhão alugado pela empresa. Jaqueline era uma mulher solteira. O seu marido a largou após eles perderem o seu filho em um parto difícil quando ela tinha 20 anos. A partir desse dia, ela decidiu trabalhar pelas estradas e muito jovem, ainda aos 29 anos, realizou seu sonho de ser caminhoneira. E depois de 10 anos vivendo aventuras pelas estradas, Jaque finalmente encontrou um companheiro, ou melhor dizendo, um companheiro. Era um filhote de husky siberiano, que ela achou enquanto dirigia pelas estradas de Salt Lake, em Utah, em meio a uma nevasca. Era um filhote macho. Provavelmente se perdeu da sua mãe ou simplesmente fugiu. Jaque adotou o pequeno husky e logo deu o nome de Chester, em homenagem ao seu cantor preferido, Chester Bennington, vocalista de uma banda de rock chamada Linkin Park. Chester cresceu e se tornou seu amigo e companheiro de viagens. Jaque e Chester faziam longas viagens de norte a sul dos Estados Unidos. E um dia, a Jaque recebeu uma proposta para trabalhar para um senhor muito rico. E o seu trabalho seria levar mercadorias de Utah até a cidade de Helena, no estado de Montana. O seu novo chefe era um homem muito rico. Deveria ter por volta dos seus 50 anos, e ele pagava quase 3 vezes mais do que Jaque recebia no seu antigo trabalho. Mas ele sempre deixava as regras claras para Jaque. 1. Sem perguntas. 2. Não te interessa a mercadoria que está transportando, e assim que chegar em Helena, o pessoal encarregado vai retirar a mercadoria do caminhão. 3. Caso seja parada pela polícia na estrada e eles queiram revistar a carga, fale o meu nome, Steve Daines, que sou senador, e me ligue imediatamente. 4. Nunca se atrase.
Você terá um bônus de $1.000 para gastar com o que quiser nas viagens, hotel, comida, não importa. E terá mais um cartão de crédito para você gastar somente com combustível e manutenção do caminhão. 5. Nas viagens, é permitido somente você e o cachorro e nada de carona para ninguém. O seu salário será de $100 a hora e mais uma moradia própria em Montana para ficar lá com todas as despesas inclusas, até quando precisar retornar para Utah. Bem, tudo isso era um sonho para Jackie. Ela adorava viajar escutando a sua música preferida, que se chama Sad Boys. De Utah até Montana, era mais ou menos 13 horas de viagem, e seriam $1.300 por viagem, mas tudo incluso. Ela não teria nenhuma despesa com nada, ganhou até uma casa própria. Na verdade, um lindo chalé que ficava a leste nas montanhas de Montana, próximo ao lindo lago, e uma paisagem incrível, mesmo apesar da neve na maior parte do tempo. Foram quase um ano trabalhando para Steve, e o senhor confiava bastante nela, até porque a mesma nunca vacilou. E pelas conversas que Jackie ouvia, ela sabia que se tratava de algo religioso. Era esperta o bastante para saber que transportava objetos religiosos e talvez até consagrados para alguns ritos que aquele povo praticava. Ela sabia que Steve era maçom, mas sempre confiou em sua boa índole. Ele a acompanhava em algumas viagens. Era um homem muito inteligente, mas também muito sério. 3 meses depois, Steve subiu de cargo na ordem. Ele aumentou o salário de Jackie e os seus benefícios. Na estrada, o caminhão deu um problema mecânico. Eles pararam em um posto no meio da estrada e Jackie chamou Steve para tomar uma cerveja. Ele recusou. Disse que havia parado de beber há muito tempo, pois o álcool faz mal à saúde. Mas pelo calor que fazia naquele dia, ele acabou concordando em tomar uma Blue Moon, uma cerveja típica de Utah. E depois de muitas rodadas de cerveja, até o reboque chegar para levá-los junto com o caminhão, Jackie, ela perguntou por que ela era apenas uma motorista. Steve respondeu que na ordem que ele participa, infelizmente, mulheres não podem fazer parte, e isso está fora do seu alcance. Mas ela sempre foi leal no que fazia, e ele confiava muito nela. Então, Jackie perguntou o que ele fazia de tão secreto nessa ordem que ela não poderia saber, e que se ele realmente confiasse nela, poderia dizer, pois ela o tem muito mais do que o seu chefe, e ele também é o seu amigo. Está bem, Steve disse, vou te contar tudo. Você está tão bêbada que provavelmente amanhã nem vai se lembrar de nada. Então disse Steve, a ordem acredita em valores universais como a ética, a tolerância e a fraternidade. Sério? Perguntou Jackie. Claro que não, sua tola. Embora a maçonaria seja uma organização legal e aberta, a ordem tem os seus objetivos ocultos e a influência em eventos políticos e históricos. Alguns acreditam que a maçonaria é uma sociedade secreta que busca controlar o poder político e econômico, enquanto outros acreditam que ela tem uma ligação com o satanismo e outras crenças ocultas. A maçonaria geralmente nega essas alegações e afirma ser apenas uma organização filantrópica e filosófica. Mas é muito mais do que isso, pois nós buscamos controlar a política e a economia, porque quem está acima de nós
é a nova ordem mundial, os Illuminates. E os seus objetivos são os nossos objetivos. Jaque, ela ficou chocada com a declaração, mas no fundo, ela achou se tratar apenas de uma conversa fiada de um velho bêbado. Steve também disse que ele era um frade de 33º grau, mas foi convidado para fazer parte dos Illuminates. Bem, o tempo foi passando. Jaque e Steve foram se tornando cada vez mais amigos, e a esposa de Steve, ela nunca gostou de Jaque, pois no fundo ela tinha ciúmes do marido. Mas por contrapartida, Chester, o cão de Jaque, também nunca gostou de Steve. Em todo o seu tempo trabalhando como motorista para Steve, Jaque sempre levava artigos religiosos para lojas maçônicas que ficavam em locais isolados, mas nunca chegou a ir tão longe como Steve queria daquela vez. Ele simplesmente passou as coordenadas de um local isolado entre as montanhas congelantes da Floresta Nacional de Rocky Mountains, que fica na parte do estado de Montana. A Floresta Nacional de Rocky Mountains é uma das mais belas e diversas florestas montanhosas dos Estados Unidos. Ela se estende por vários estados, incluindo Colorado, Wyoming, Montana, Idaho, Novo México, e abrange uma área de aproximadamente 8,7 milhões de acres. A floresta é conhecida pelos seus picos nevados, rios cristalinos e a vida selvagem abrangente. A floresta possui uma variedade de habitats, desde as planícies de altas montanhas até as florestas de coníferas densas. Os picos Longs, o Pico Gray e o Pico Torres são algumas das montanhas mais altas dos Estados Unidos. Os rios de montanhas cristalinos, como o Rio Snake e o Rio Green e o Rio Colorado, são ótimos para a pesca. A vida selvagem é abrangente, incluindo ursos, lobos, alces, cervos, coiotes, raposas, falcões, águias e muitas outras espécies. A localização da fazenda, onde seria realizada um tipo de celebração, ficava próximo às montanhas, onde só era possível chegar por uma trilha com um mapa de papel, pois essa trilha não se localiza em GPS e muito menos há sinal de internet no local. Steve era um senhor muito humilde, e apesar de morar em uma mansão e só andar em carros de luxo, ele dizia sempre gostar da companhia de Jaque, pois ela era totalmente o oposto da bruxa da sua esposa. E naquele sábado, quando chegaram na fazenda, nas florestas de Montana, o pessoal descarregou os itens do caminhão. Steve se despediu de Jaque e ela retornou para o hotel de estrada que estava hospedada, pois deveria voltar no outro dia, às 8 da manhã, para buscar Steve. Eram 30 quilômetros de trilha, floresta adentro, até chegar na rodovia. Bem, a Jaque ligou seu caminhão, pegou seu cão e deram partida. Mas não demorou muito e a neve começou a cair intensamente. Jaque parou o caminhão, esperando a neve diminuir, mas o seu cachorro, o Chester, ele parecia precisar sair para fazer as suas necessidades. Ele era bem obediente. A Jaque deixou que ele saísse por um momento, mas o cão começou a latir e correr, perseguindo algo que ela não sabia o que era. Jaque, já nervosa por chamá-lo e ele não atender, ela pegou a lanterna e seguiu atrás do cão. Ela andou o suficiente para chegar na fazenda. Ela respeitava muito as crenças religiosas de Steve e não se intrometia em seus negócios. Ela chegou até o cercado, procurou por Chester, mas aparentemente ele não estava ali. Então, ela resolveu voltar.
Mas assim que virou as costas, ela escutou um grito. Era um grito de um garoto que vinha da fazenda. E isso, a Jaque não poderia ignorar. Ela pulou a cerca de madeira e foi pelos cantos da casa de madeira onde se reuniam várias pessoas. Jaque se assustou, pois no salão principal da casa, que era imenso, havia em torno de 20 pessoas, todos de manto negro e máscaras, e a iluminação era a luz de velas, e o local era bem assustador. Porém, não tanto quanto o garoto que estava nu e amordaçado em uma superfície lisa de pedra que ela julgava ser alguma espécie de altar. Eles proferiam um tipo de oração em uma língua esquisita que Jaque não entendia nada. As pessoas de manto negro passavam um tipo de líquido feito com ervas e unguento pelo corpo do garoto. E um homem alto de manto negro, que usava máscara, ele ficava com um punhal levantado acima do garoto. E parecia que o único objetivo seria amedrontá-lo, mas para quê? Bem, farei um breve resumo do porquê. Existem teorias da conspiração e rumores que sugerem que o adrenocromo, uma substância extraída do sangue humano, é usado em rituais pagãos e sacrifícios humanos, e que é consumido por pessoas poderosas para obter uma sensação de poder e euforia e a jovialidade. Essas teorias não têm base científica ou factual, e não há evidências de que o adrenocromo seja usado dessa maneira. E não há provas e nem evidências de que essas práticas realmente existam. Mas isso foi me relatado pela minha amiga Jaque. Os únicos itens que Jaque possuía eram uma lanterna e uma faca de caça. O objetivo do sacrifício do garoto era amedrontá-lo, para que o seu corpo gerasse essa substância, o adrenocromo. E no centro do salão, e próximo ao altar de pedra, estava uma estátua de pedra que era uma entidade pagã chamada Baal. Entidade essa do passado que vem sendo adorada pelos inimigos do verdadeiro Deus. Baal é um falso Deus, e o Eterno sempre destruiu e humilhou seus adoradores, pois as suas práticas são profanas, imundas e detestáveis para o Eterno. Jaque, com a sua fé e o seu senso de justiça, ela não poderia deixar que nada de ruim acontecesse com o garoto. Ela simplesmente invadiu o local, e todos os presentes daquele rito pagão ficaram confusos. Então, Jaque, ela usou a sua faca para cortar as amarras do garoto, e 2 daqueles homens, grandes como uma geladeira, partiram para cima de Jaque, mas foram impedidos por um outro homem encapuzado e de máscara. Mas pela fisionomia, a Jaque presumiu que fosse o seu amigo Steve. Então, ele gritou para ela: "Fuja daqui, Jaque!" Jaque libertou o garoto e saiu com ele pelos fundos e com a faca erguida para as pessoas encapuzadas. Mas assim que ela passou de costas pela porta dos fundos, ela foi golpeada por um outro homem. Jaque, caída e atordoada, viu aquele homem vir em sua direção. Ele erguia uma enorme pedra e golpearia a sua cabeça. Mas antes que ele fizesse isso, Chester, o seu cachorro, apareceu e atacou o homem. Isso foi o suficiente para Jaque se esquivar, pegar o garoto e se afastar dali. Bem, ela não poderia deixar o Chester para trás. Ela pediu que o garoto corresse até o caminhão, que não estava muito longe dali. Então, a Jaque voltou para ajudar o seu cão. E nesse momento, aquele homem enorme já dava uma chave de braço em seu cachorro, fazendo com que ele ficasse imobilizado.
Foi uma luta intensa. Jaque, ela pegou a sua faca de caça e a fincou na perna do homem, fazendo ele cair. Então, ela e Chester correram de volta para o caminhão onde já se encontravam com o garoto. Eles deram partida e foram até um posto de gasolina na rodovia. Jaque, ela ligou para a polícia. A mesma chegou em seguida, resgatando o garoto e o levando de volta para sua família. E quanto à suposta seita, a polícia nunca deu detalhes. Disseram que era apenas um bando de desocupados que faziam seus ritos religiosos, nada demais. E resumindo o assunto, ninguém foi preso ou identificado. Mas o mais estranho dessa história é que Steve e sua esposa, eles desapareceram. Há quem diga que eles se mudaram, mas tudo isso é muito estranho, pois a casa de Steve, no dia seguinte, estava toda revirada, ou foi invadida, ou foi abandonada às pressas. O certo é que Steve nunca mais foi visto, e Jaque, ela jura que ele foi eliminado pela ordem da qual pertencia. Então, ela se mudou de país. Hoje, ela mora aqui em São Paulo e segue sua vida como caminhoneira, acompanhada do seu fiel cachorro Chester. Boa noite.